They said they wanted speed. They said they wanted power. Quanta confusão, quanta polêmica para um assunto que nos parece ser tão simples. A pergunta é, qual é melhor, Rotrex ou Turbo? A gente está aqui para responder porque você está no... Antes então de começarmos a falar sobre esse assunto, a gente quer se dirigir a você, que tem total noção do que a gente vai falar. Você sabe o que é uma turbina, um turbocompressor, você sabe o que é um sistema de supercharger. E a gente quer começar dizendo para você que existem muitas pessoas que não sabem, não têm a menor ideia de como isso funciona e isso gera muita dúvida, ok? Primeira coisa que a gente quer dizer também, dentro desse conjunto de abertura que a gente quer fazer, porque é importante, é que existem vários tipos de supercharger. E a gente vai tratar hoje acerca do Rotrex, especificamente Rotrex versus, se é assim que as pessoas nos perguntam, turbocompressor. Beleza? Vamos lá, a gente tem algumas unidades aqui, nós temos duas turbinas aqui, dois turbocompressores, existe um motivo para isso e a gente tem um Rotrex. Pessoal, quando a gente chama de turbina, meu carro é turbo, se você tem um carro turbo aí, na verdade, essa turbina, que é o turbocompressor, é formado de duas partes. Tem a turbina, que o pessoal chama aí de carcaça quente, e existe o compressor, que é o lado frio, o lado que comprime, ok? Como é que isso funciona? Quero pedir que a câmera se posicione aqui em uma dessas duas turbinas para a gente. Você tem então este lado, que é o lado do turbo, que está aí recebendo então ar aqui do escapamento do motor, o ar do cabeçote, por onde ele sai, ele entra por aqui, ele gira então com essa velocidade um eixo que está interligado, os gases do escapamento saem para cá, ok? Entrou por aqui, saiu por aqui, por ela estar interligada, ela gira então um eixo, girando aqui na parte do compressor, a capacidade de puxar ar e comprimi-lo então para dentro do motor. Então nós temos aqui o turbo e temos o compressor. Como é que funciona aqui no caso do Rotrex? O Rotrex tem o lado do compressor, ok? E como é que ele faz para girar e proporcionar então uma entrada de ar por aqui, que ele sugue ar e comprima ar por aqui para dentro do motor? Ele fisicamente ligado então lá ao eixo do motor e aproveita a energia do giro do motor, faz então uma multiplicação aqui dentro e essa multiplicação tem um fator, vamos dizer aqui nesse Rotrex de mais ou menos 1 para 10, então ele consegue alcançar aqui nessa parte em torno de 120 mil RPMs, você tem que fazer um cálculo aí da sua polia lá do motor para essa polia, para você não extrapolar então os 120 mil RPM. Então ele consegue sugar ar e consegue então comprimir o ar para dentro do motor. As diferenças são poucas e são muitas, ok? Quando você tem um Rotrex com o mesmo tamanho, o mesmo nível de tamanho para volume de ar de um turbocompressor, o Rotrex tende a ser mais eficiente na sua potência final. A turbina, pessoal, tem um problema que, na verdade, é da natureza de como ela funciona. Quem já acelerou um carro turbo e teve a curiosidade, acelerou bastante, teve a curiosidade de ir lá olhar a turbina, aquele lado quente, ele fica incandescente. E a gente sabe, todo mundo sabe, que o ar quente, ele é prejudicial para se gerar potência. Até por isso, é inconcebível atualmente um carro turbo sem um intercooler, que é esse ar passando por todo o sistema comprimido ali, onde a turbina está comprimindo, ele chega lá na frente do carro, ele vai passar por um radiador que está permitindo passar o vento que está pegando na frente do seu carro, para ele baixar a temperatura então desse ar que está indo para dentro aí do seu motor. O Rotrex não tem esse tipo de problema, pessoal. É óbvio que ele tem um aquecimento por causa da multiplicação. Também se usa intercooler, no entanto, a qualidade do ar é muito mais densa, né? Por ser mais frio do que num carro com turbo. Isso ajuda muito a gerar potência. Mas esse posso chamar de um detalhe da diferença de um para o outro. Por quê? O que mais tem a ver na hora da gente comparar um Supercharger Rotrex
com uma turbina é a forma como a potência e o torque vão se apresentar. Gente, por favor entendam, existem carros aspirados, carros com supercharge, carros com turbo, para que as pessoas que estão nos bilhões, na casa dos bilhões aí na Terra, possam se satisfazer a partir daquilo que elas decidem ser satisfação para elas. No início eu falei, para que tanta confusão? Por que as pessoas ficam temando o que é melhor? Conversava aqui com meu irmão antes da gente começar o vídeo. Essa pergunta para a gente é mais ou menos como: o que é melhor? Um bom pedaço de filé mignon ou um bom pedaço de lagosta? Eu particularmente gosto dos dois e eu jamais vou dizer o que é melhor no meu caso, porque eu entendo perfeitamente as características de paladar, de cheiro e visuais que cada um me proporciona. Há momentos onde eu saio de casa, vou para um restaurante e falo, hoje eu estou afim de comer alguma coisa do mar. Há momentos que você sai de casa, vai para um restaurante e fala, hoje eu quero comer uma boa carne. Cada momento te gera uma satisfação diferente. Nos carros é exatamente a mesma coisa. Quero te chamar para acompanhar então as maiores diferenças então entre o Rotrex e o turbo no dinamômetro. Você vai ver como a potência dos dois se apresenta. Vem comigo. Nós temos aqui então um gráfico de um carro turbo, motor série K turbo. Até esse ponto aqui você nota que a potência é extremamente baixa. Por que isso acontece dessa forma? Para que o lado do compressor ele venha começar a apresentar uma certa eficiência de compressão, é preciso que o motor gere velocidade de gases de escapamento. Esses gases de escapamento girem, então, aquele eixo e, a partir de certa velocidade, essa turbina, esse turbocompressor, tem condição de começar a comprimir ar para dentro do motor. Quando a turbina é pequena, pessoal, isso acontece com muita facilidade. Aquela turbina ali que a gente acabou de filmar, pequenininha, se você coloca ela num K20, a partir de 2.000 RPM, eu não tenho a menor dúvida que ela vai produzir bastante força e torque. O problema é que, por ser muito pequena, ela encontra uma limitação nos altos RPMs. Ela não consegue prover a quantidade ali ideal de ar para aquele motor e o tamanho físico dela também impede a saída de ar que está sendo gerada por causa desse excesso de potência. O que você faz? Você aumenta a turbina. E quando você aumenta a turbina e todos os espaços e todo o hardware que tem ali dentro, você causa isso aqui. Você começa a ter uma turbina letárgica. Já ouviu falar de turbo lag, que a fábrica odeia, por isso usa turbinas tão pequenas, você começa a gerar um turbo lag. Nós temos um carro aqui que a 4.800 RPM está em torno aí de 180 a 190 cavalos. Pessoal, 4.800 num carro que tem 774 cavalos. Vamos passar agora para um carro com supercharge, motor série K, que tem em torno de 70 cavalos a menos do que esse, mas vamos em cima dos 4.800 e vamos checar quanto há disponível de potência com o Rotrex no lugar da turbina. É um carro de 707 cavalos, 4.800 RPM, nós já temos aí aqui em torno de 300 cavalos, mais ou menos. Então nós temos um carro lá que não tem. Vou voltar aqui, pessoal, vou fazer aqui uma ida e volta. Você se concentra aqui nos 4.800 e você vai entender o que eu estou falando. A mudança é muito radical, fica muito fácil de entender aqui o que a gente está falando sobre a apresentação, a chegada da potência e do torque. O que é melhor, Alan? Continuamos sem resposta. Digamos que você vai com um carro desse aqui para o autódromo. A gente sabe que carros em autódromos, principalmente quanto mais curtos e cheios de curva eles forem, os carros aspirados tendem a se dar muito melhor. Exatamente por causa desse desenho. Esse desenho se parece demais, ele é paralelo com o gráfico de um carro desse aspirado, no entanto, o que muda é a potência. Imagina o que você tem nesse meio e o controle que você tem sobre essa situação, entrega de torque, entrega de potência, num carro desse. Imagina o que você tem com um carro desse.
Se você deixa o RPM cair num carro desse e você inventa de acelerar numa saída de curva, você tem um exponencial. Você tem uma subida, uma crescente muito agressiva de torque e de potência, fazendo com que o seu controle de tração ou a sua tocada venha a segurar muito do carro. Não proporciona uma dinâmica muito boa para você tocar um carro num lugar onde você precisa de controle, ok? Vamos falar então de potência bruta. O que você viu aqui é o limite que esse carro com motor completamente preparado alcançou, ok? Tivemos aí então 707 cavalos e você quer mais potência do que isso, não importa como ela aconteça. Como eu disse, o Rotrex é limitado a uma quantidade de RPM que ele pode exercer. Se você quer mais do que isso, obviamente você tem que passar para um turbocompressor, que não vai estar ligando para esse tipo de limites, e você pode então subir para 800, 900, 1000, sempre te lembrando que quanto maior é a sua turbina numa relação com um motor menor, mais turbolag você vai ter. Vai ter carros aí que você vai encontrar na internet que de fato chegam aqui a 6.000 RPM sem absolutamente nada. E quando entregam potência, entregam de forma muito, muito agressiva. Carros de arrancada são assim por causa da turbina muito grande. E quer saber? É a melhor opção para eles, é claro. Eles estão preocupados com a potência aqui, as relações de marcha específicas para que se explore da melhor forma possível essa faixa de RPM. E o que eles querem é altíssima potência. Então deixa eu te pedir, não fala mais isso não. Não entra nessa guerra do que é melhor, Rotrex, turbina, isso não tem uma resposta matemática. A turbina é melhor, o Rotrex é melhor. Eu te pergunto, o que é melhor, um Uno ou uma Lamborghini? É claro que você vai ter a tendência de responder antes de me devolver a pergunta. Mas o certo seria que você me perguntasse, Alan, melhor em quê? Porque eu te diria uma resposta e baseado nela você iria me dar a resposta correta. Eu quero saber o que é melhor, um Fiat Uno ou uma Lamborghini em economia de combustível. E agora? O que é melhor, um Onix ou uma Porsche? Agora você não vai cair mais na pegadinha e vai me perguntar em quê? Em tamanho de porta-mala. Aí você gera uma outra pergunta, mas Alan, você está falando de que Porsche? Você está entendendo que a resposta ela não pode ser na ponta da língua a partir de uma paixão que você tem no seu coração? Eu entendo que você possa preferir a turbina, eu entendo que você possa preferir o Rotrex ou até o aspirado tão limitado na sua potência final. O problema é que as pessoas são diferentes e na verdade isso não é um problema. Isso gera uma escolha como resultado de satisfação que se busca. Eu tenho amigos que falam, Alan, eu já passei por tudo. Eu gosto do aspirado pelos motivos que o aspirado me traz de satisfação. Eu gosto de Rotrex, eu gosto de turbo. E depois de passar por todos eles, mesmo essas pessoas que têm a experiência em ter andado em todos, não conseguem responder o que é melhor. E te explico por quê. Existem picos de satisfação no uso desses três tipos de carro. A linearidade com força total do Rotrex é algo que realmente é uma experiência difícil de se ter, porque não são muitas pessoas que usam esses compressores e principalmente em Hondas, motores que são extremamente elásticos, que apresentam potência muito lá em cima. Quando se coloca um Rotrex junto, que vai multiplicando, e eu não expliquei sobre isso ainda, ele vai multiplicando a força por conta da forma que ele funciona, eu vou entrar nisso agora, mas essa sensação de aumentar o RPM e o aumento ir se multiplicando por conta da eficiência do motor Série K em altos RPMs junto com o aumento da pressão é algo muito difícil de se encontrar em qualquer outra opção de preparação. Ao mesmo tempo, o aspirado, sabe o que a gente já ouviu de muitas pessoas? Eu tenho prazer em acelerar o meu carro aspirado e muitas vezes acelerar mais forte do que um carro turbo. Obviamente, como já diria o nosso amigo aí, o Marcelo aqui de Vila Velha, com um turbo até Kombi de feira, vai soltando pedaço, repolho para todo lado, mas na hora que você empurrar o pé, amigão, pode ser 30 segundos e explodir tudo. Aqueles 30 segundos ela vai torcer o chassi, vai jogar tudo para fora e vai andar, ok? E temos o turbo. O que eu vou falar disso aí?
Você sabe por que o turbo distraciona tanto quando a gente acelera numa marcha alta num carro muito forte? Exatamente por causa disso. Você vem em pouca velocidade e de repente o torque entra de vez e ele tira, desprega a roda daquela condição por causa do excesso, a mudança radical de um momento para o outro, com o torque aparecendo tão agressivamente. Para finalizar o vídeo, eu quero dizer para você como o Rotrex funciona, por que ele então entrega um gráfico tão linear parecendo com o aspirado. A partir do momento, estamos aqui com 3.000, a partir do momento em que resolvemos acelerar um carro com Rotrex, você imediatamente inicia um processo de fabricação de pressão. A fabricação de pressão continua subindo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 kg. Você, durante todo o tempo de aceleração em cada RPM, você tem uma proporção de pressão para aquele RPM. Você só precisa, como eu disse inicialmente, calcular o tamanho da polia lá, que está gerando o início ali da rotação, para o tamanho da polia do seu Rotrex, para que você não extrapole o que cada modelo de Rotrex vai te ditar como RPM final. Então você vai ter sempre um carro que, ao crescer, e por isso ele é tão linear, ele vai entregando ao longo da aceleração pressões diferentes. Você nunca vai deixar de ter pressão quando você acelerar ele, por mais baixo que seja o RPM. Outra coisa interessante é que o Rotrex não possibilita o carro perder tração com tanta facilidade. Quando você olha para o gráfico, é fácil entender por quê. Ele não tem um surgimento de torque abrupto como tem o carro turbo. Isso gera linearidade e gera muito mais controle sobre o carro. Galera, é isso. Não existe turbo melhor do que Rotrex, Rotrex melhor que turbo, melhor do que aspirado. A gente vai fazer um dia um vídeo específico sobre o aspirado. Existe o que você curte. Não deixe ninguém dizer para você que o que ele tem ou que você tem é pior, que o que ele tem é pior ou melhor. Não existe isso. Existe um gosto e ainda bem que existem tecnologias para te satisfazer, para você buscar o que você quer buscar, construir da melhor forma possível e extrair disso prazer para você. Não existe essa guerra, não existe essa resposta. É o turbo para uma condição que te agrada, é o Rotrex para uma condição que agrada outro, é aspirado para uma condição que agrada outro. Muito obrigado por ter ficado até aqui acompanhando com a gente a nossa ideia, nossa linha de raciocínio acerca do que escolher, o que é melhor, turbo ou Rotrex. Muito obrigado, você esteve aqui no canal Heavy Rap TV. Esse foi o Heavy Rap Responde.